Então a gente começa essa prática cuidando do nosso corpo, como sempre, apoiando bem os pés no chão, ajeitando o nosso corpo na cadeira, deixando a coluna ereta, ombros abertos, peito aberto, cabeça na linha do tronco e um leve sorriso no rosto. Toma alguns instantes para perceber como essa postura impacta em como você se sente. Talvez soltando alguma tensão que você tenha notado. Percebendo que seu corpo respira sem qualquer esforço. E agora a gente vai tomar alguns instantes para olhar para a nossa respiração, deixando ela um pouquinho mais profunda e um pouquinho mais devagar. Talvez inspirando em 4 tempos e expirando em 5. Inspira 2, 3, 4. Expira 2, 3, 4, 5. Inspira 2, 3, 4. Expira 2, 3, 4, 5. E na exalação, a gente pode falar para si mesmas com uma voz acolhedora, amorosa, corpo desacelerando, mente desacelerando. E agora, já mais presentes, gostaria de te convidar para a gente se apoiar na nossa sabedoria intuitiva, para criar a imagem de um outro compassivo ideal, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um animal, um leão, um urso que protege, ou uma árvore forte, enraizada. Qualquer coisa que funcione para você está ótimo para começar. E assim como em algum momento da sua vida você pode ter imaginado seu pai ou mãe ideal, ou um amigo, um parceiro amoroso de trabalho, a gente pode usar essa mesma imaginação para criar um outro compassivo ideal. E essa imagem do outro compassivo ideal nos ajuda a estimular a nossa mente a funcionar de uma maneira mais compassiva.
Então esse outro compassivo, ele é sábio, gentil, prestativo e perspicaz. Ele terá a sabedoria compassiva perfeita, força e comprometimento com seu bem-estar. E ideal não significa que esse outro compassivo não precisa sofrer com as falhas humanas, fraquezas ou maus hábitos. É exatamente o que você gostaria, mesmo que não seja realista. O ato de criar a imagem desse outro compassivo é o que importa para nossa mente agora. Talvez comece pensando sobre a aparência. Como eu disse antes, às vezes as pessoas preferem não imaginar humanos, mas sim uma planta, um animal ou um objeto. O mais importante é que essa figura tenha uma mente própria, que compreenda profundamente a condição humana, que entenda que nós temos uma mente complicada, que sofre e fica presa em ciclos mentais, que isso não é a nossa culpa. E veja o que surge para você. Você gostaria que esse outro compassivo ideal tivesse um gênero? Qual seria? E a idade? Mais velho, mais novo, da mesma idade? Que tipo de porte físico ele teria? Se tiver cabelo ou olhos, qual seria a cor? Lembrando que não é necessário ver com clareza, apenas ter uma impressão. Se tiver roupas, como que estaria vestido? E se tiver um rosto, qual seria a sua expressão facial? E agora podemos começar a imaginar como esse outro compassivo se comunica com você. Que tipo de tom de voz você gostaria que ele tivesse? E de novo, a gente não precisa de uma imagem clara disso. Basta captar a sensação desse tom de voz. E a gente pode pensar também nas qualidades desse outro compassivo. Talvez paciência, tolerância, sabedoria, gentileza, abertura, compreensão, força, determinação, senso de humor, facilidade de convivência. Quais outras qualidades você gostaria que ele tivesse? E tente transformar essa imagem em algo com o qual você se sinta à vontade. Se você não sentir confortável com a imagem, brinque com ela. Modifique até que ela tenha as qualidades desejadas e que seja acolhedora para você. E está construindo a sua imagem ideal.
E o seu outro compassivo ideal, ele não é distante e nem superior nesse sentido a você. Ele te compreende e compartilha a sabedoria dele com a total intenção de aliviar o seu sofrimento e te ajudar da melhor maneira possível. O outro compassivo ideal não causa sofrimento de maneira nenhuma. E agora que a gente já olhou com bastante cuidado para essa imagem, tome um tempinho para se perceber diante desse outro compassivo ideal, reconhecendo suas características, sua presença. Se dê um tempinho apenas para estar diante dessa figura. E agora que criamos a imagem desse outro compassivo ideal, vamos imaginar como seria se relacionar com ele. Como sempre, mantendo isso leve, aberto e com uma postura de curiosidade. Vamos ver como podemos usar essa imagem com uma dificuldade ou desafio na sua vida. Algo que te gere alguma decepção, ansiedade, irritação ou frustração. Então traga agora essa dificuldade à sua mente. Principalmente focando em como você se sente, mais do que justificando ou entrando em uma espiral de pensamentos. Eu quero que você se lembre agora que você está com seu outro compassivo ideal, com a sua sabedoria, força, coragem e compromisso com o seu bem-estar. E lembre-se das qualidades que ele tem: paciência, compreensão, amorosidade, desejo genuíno de te ajudar. Como você gostaria que esse outro compassivo ideal se relacionasse com você diante dessa dificuldade? Qual seria o tom de voz dele? E como ele poderia te ajudar a pensar sobre os seus esforços até agora de enfrentar essa situação? O que ele diria sobre suas forças e os seus desafios? Como você se sentiria compreendida por ele?
como ele poderia te ajudar a lembrar da sua própria sabedoria, de que todos nós estamos aqui tentando lidar com os nossos desafios da melhor maneira possível. E agora trazendo um pouquinho o foco para você, como você gostaria de se relacionar com essa imagem? Que tipo de coisas você gostaria de dizer? Lembre-se de que você pode dizer qualquer coisa, pedir qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa. Se permita receber a resposta, ouvir e receber o que esse outro compassivo tem a te oferecer. Receba isso que ele te oferece. E agora comece aos poucos a deixar essa imagem se dissipar, voltando a atenção ao ambiente ao seu redor, percebendo como seu corpo está sentado na cadeira. Quando você estiver pronta, pode abrir os olhos.